Boa noite, gente. Hoje nós comemoramos, né, o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e nós vamos fechar hoje, no dia 12 de outubro, essa sequência de aulas sobre o apóstolo Paulo, que contribuiu imensamente, né, como nós vemos aprendendo, no alastramento da doutrina do Filho de Nossa Senhora, do nosso Mestre Jesus. Então, eu vou passar a palavra para a Ângela Coutinho, que é a presidente do GCE, e para ela dar continuidade a esse estudo maravilhoso do Paulo, apóstolo dos gentios. Tá? Peguem papel e caneta aí e anotem, porque ela prometeu que vai ser hoje um fechamento assim Só papel e emocionante. caneta não, um lencinho E o também. lencinho também. Boa Tá noite a contigo aí, Ângela. todos, que possamos ter uma noite tranquila, né, de muito esclarecimento, trazendo à vida desse espírito que alavancou a mensagem cristã. Não é? Nós vamos... Marco, pode botar, por favor. Nós vamos só voltar um pouquinho e mostrar... Pode mostrar aquela no slide 105, a cripta subterrânea, em que se acredita que Paulo ficou encarcerado? É o 105. Acho que é o 106, Marco, 106. Essa aí é 106, a cripta que se acredita que ele ficou encarcerado, né? E é aí nessa cripta que ele escreve a sua derradeira carta, a última epístola, e nomeia o Timóteo testamenteiro da sua última vontade. Então, ele pede ao discípulo que venha a Roma, porque precisa vê-lo antes, que ele sabe que vão levá-lo à morte, né? E trazer consigo também aquele abraço, né? Porque o Timóteo era sobrinho de Barnabé. E ele fala: apressa-te a visitar-me o quanto antes. Bom, ele tem medo que ele chegue tarde, né? Porque o processo dele corre rapidez. Olha só o que ele tinha. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei na cidade de Troade, em casa de Carpo, os livros e os pergaminhos. Essa era a fortuna de Paulo. Aí diz o Roden, né? Para morrer em tamanha pobreza, é necessário ter vivido com a alma repleta de uma riqueza imensa. Só o homem que nada quer para si pode dar tudo a todos, dando-se em holocausto aos homens, né? Então, mais alguns dias, ele se convence que ele já está assinada a sentença de morte dele, né? E ele diz: quanto a mim, prossegue ele com o olhar sereno do trabalhador, que após um dia pesado volta ao lar. Já estou imolado. Aproxima-se o tempo do meu passamento. Pelejei o bom combate, terminei a carreira. Guardei a lei, no mais, me está reservada a coroa da justiça, que naquele dia me dará o Senhor, justo juiz. Não somente a mim, a todos os que amorosos anseiam pelo seu advento. Então, foram palavras dele. Bem, eu vou entremear, antes de colocar o final total, eu vou entremear com algumas observações, tanto do Roden como do Hermínio de Miranda, para nós termos uma ideia de algumas coisas. Pode passar, Marco. Então, nos meados do ano 67, é que corre essa segunda fase do processo dele, né? Então, ele comparece às barras do Tribunal de César, e dessa vez para ouvir a sentença dele. Então, o Roden ainda diz: face a face encontram-se dois homens, Paulo e Nero, o melhor e o pior do século. A virtude em algemas
e o vício sobre o trono. Sabe que a morte é o último inimigo, que ele conhece, aliás, de muito longa data. Quantas vezes ele já não se viu face a face com a morte? Quantas vezes não lhe sentiu hálito letal e contemplou-lhe a caveira sem olhos, ouvindo-lhe o ranger dos ossos desencarnados? São colocações assim muito profundas. Então, eu quero mostrar a vocês isso aí. Quilômetros e quilômetros percorridos. Isso é um apanhado que tem para nós termos noção de algumas coisas. O esforço que ele fez nas viagens dele foi alguma coisa inacreditável. Então, eu botei aí, ó. Se contarmos apenas e somente os caminhos das 3 viagens pela Ásia, vamos chegar. Primeira viagem, de Atalha a Derbe, ida e volta 1.000 quilômetros. Segunda viagem, de Tarso a Troade, 1.400. Se ele passou por Ancira, mais 520. Terceira viagem, de Tarso a Éfeso, 1.150 quilômetros. Se passou por Ancira, seriam mais 1.700. Temos que considerar os caminhos, né, por volta, os percursos à volta, que deve ter havido, assim, milhares. Então, seriam mais ou menos cerca de 4.000 quilômetros que ele percorreu a pé, né? E ele costumava dizer isso aí, ó. Paulo dizia que tinha dado murros em seu corpo e o domava como um escravo, né? Mais uma vez, a vontade incidindo no campo orgânico, a força energética do espírito incidindo no campo orgânico. Pode passar. Então, vamos aí fazer uma simetria com Lutero. Lutero, nascido em 10 de novembro de 1483, isso é Ervin de Miranda, tá? Que faz a simetria na Marcas do Cristo. Em Eisleben, Turíngia. Faleceu em 18 de fevereiro de 1546. Aos 63 anos, está enterrado em Winterberg. Eu não sei se estou falando certo, me desculpe se eu não falei. Bom, vamos aqui, vamos ver primeiro uma apreciação sobre Paulo agora. Tem um livro que, pode passar, 109, que eu pedi, até foi a mãe da Ana Paula Tia, que trouxeram para mim de Portugal, um livro da livraria, editado pela Livraria Tavares Martins, do Porto, Portugal, com tradução de Jaime Napoleão de Vasconcelos, que é um livro sobre São Paulo, de Daniel Hobbes, que é um historiador muito famoso. Então, ele faz uma avaliação do caráter dele. Então, ele diz: há nele um pouco de Rabi, né, do antigo discípulo de Gamaliel. Lembram disso? Que não ignora os argumentos da Sagrada Escritura, nem a arte de utilizar as citações. Ele tinha um manejo ali fantástico. Há nele um pouco de dialético, digno dos gregos mais sutis, entre aspas. Ele foi um filósofo grego, que entra espontaneamente, quase sem o saber, ele coloca nos processos da diatribe, né? Tão grata aos oradores populares de Atenas ou de Corinto, tanto cínicos como estoicos, que modo tão pessoal tem ele de personificar o adversário, de o representar em carne e osso, olha, de o machucar com perguntas e respostas proferidos, ele diz a eito proferidas num trabalho intenso, e de lhe dirigir ditos eivados de ironia. Isso você vê até com Agripa, que ele fez isso com Agripa, né? Há nele um pouco do filósofo, talvez sem o significado atual do termo, e de igual modo sem o seu significado clássico, mas sim com aquele que se tem o direito de classificar assim um homem tão magnificamente dotado para a intuição e para a dedução, para a análise mais lúcida e para as sínteses mais complicadas. Nós vemos isso em mais alguém aí, né? Pode passar. Exatamente, tem tudo isso em Paulo e ainda outras coisas. Olha a análise que ele faz do caráter dele. Irônico e terno. Isso nós já vimos. Meditativo e espontâneo. Tão depressa ele é violento como é persuasivo. Tudo isso ao mesmo tempo.
E esses traços discrepantes, em vez de se contrariarem, de levarem a uma cacofonia, eles se unem numa realidade tão forte que, por pouco que o tenhamos praticado, logo ao primeiro relance reconhecemos o que é o seu estilo. Como Carroá tem o estilo dele também muito semelhante a isso aí. Então, por que então? Que poder reúne e harmoniza esse antagonismo no caráter de Paulo? Então, ele diz que nem outro que não seja do próprio impulso vital de vida, específico de uma personalidade e de uma existência tais que muito poucas na história podem ser-lhe comparada. É muito característica que a gente identifica nele em outras pessoas. Então, vamos observar mais um pouquinho, pelo Hermínio de Miranda, a personalidade dele. Isso é interessante, nós, depois da história, nós identificarmos a característica de cada um. Então, o Hermínio de Miranda diz que vê no Paulo um pensamento universal, porque foi Paulo quem enfrentou, né, com dignidade, né? Foi ele que enfrentou com dignidade e tenacidade o dogmatismo, né, dos... Espera aí que eu me perdi. Foi ele que enfrentou realmente com dignidade, né, com tenacidade o dogmatismo, né? E, efetivamente, diz ele aos Coríntios, olha essas coisas, isso aí, mas antes eu queria dizer uma coisa aí dele, do Paulo, porque o Paulo achava que o pensamento do Cristo ele não podia ficar contido naqueles limites da raça judaica, no qual o conhecimento da mensagem de Jesus encontrava oposição da maioria, a maioria não aceitava. Então, ele entendia que essa mensagem ela tinha que ser imparcialmente distribuída a todos. Tomariam dela e iriam adotá-la aqueles que livremente o desejassem. Mas o chamamento devia ser universal. Não impunha toda a vida, ele não impunha suas ideias, desejando uma aceitação incondicional. Não, ele não fazia isso. Mas ele não fazia isso sem um debate. E no debate ele era extremamente flexível, embora muito forte. Então, efetivamente, ele dizia no Coríntios 1, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o mais que pudesse. Com os judeus, fiz-me judeu para ganhar os judeus. Com os que estão sob a lei, como quem está sob a lei, ainda que sem o estar, para ganhar os que estão sob ela. Com os que estão sem lei, como quem está sem lei, para ganhar os que estão sem lei, não estando eu sem a lei de Deus, senão sob a lei do Cristo. Olha como ele identifica. Fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para salvar a todo custo alguns. E tudo isso faço pelo Evangelho, para ser partícipe dele. Vai ter muita força para fazer isso, viu? Muita força. Pode passar. Por isso é que a razão da peregrinação dele toda, né? Ele queria que aquela doutrina não ficasse restrita, né? Que ela alastrasse por todos os lados, né? Exatamente. Em todos os cantos, né? E ele fazia, e ele era muito poderoso nessa ação, né? Porque era muito amplo o pensamento dele numa concepção universalista na doutrina do Cristo. E o êxito é devido à sua paixão pela causa, a uma invariável concentração nos objetivos que ele tinha. Ele era firme nisso aí, né? Quando você fala que ele percorreu cerca de 4.000 quilômetros, e a gente pensar que uma maratona tem 42 quilômetros, olha o que ele não andou.
É Deve uma ter coisa andado mais, né? Isso foi impressionante. contabilizado, mais ou menos. É É, muita, é muita, não é é? muita andança mesmo. Muito. Pode passar. E aí o Hermínio continua. Impetuoso e corajoso, dominador e enérgico. O seu ímpeto, sua coragem, seu poder de dominar e sua energia. O que realmente se dá com Paulo é que não cede. Ele não transige diante de nenhum ser humano, por mais elevado que esteja na vida de relação, né? Naquilo que diz respeito aqui, os pontos fundamentais de sua crença. Ele defende com unhas e dentes. Então, você vê que Paulo ele é capaz das mais ternas expressões de afeto. Lembra, em relação à Tecla, o carinho que ele tinha com ela, quando ele diz para ela, não corte o seu cabelo, porque você ainda vai casar, você é muito bonita. Então, ele repreende, ele corrige, ele critica, tudo ao mesmo tempo. Então, ele tinha uma doçura amadurecida no coração afetuoso. A vigília dele era atenta, era permanente, mas até meio agressiva, né? Em tudo quanto tocasse no patrimônio espiritual, no que ele se sentia um depositário de Jesus, né? Altivo até a temeridade, e era mesmo, diante dos poderosos homens do seu tempo. E vamos encontrar esse traço dominante, segundo Hermínio de Miranda, novamente na personalidade de Lutero. O Lutero também disporia daquela faculdade de dominar com a força da autoridade todos quanto dele se aproximaram para ajudá-lo, né? Então, é uma condição que ele tinha de liderança, né? Então, ele tem que crer nele mesmo de maneira incontestável. Ele tem que dizer aos outros que ele acredita nele, para poder dizer que acredita naquilo que ele prega. Um passo em falso, um gesto de fraqueza podem ser fatais, né? E destruir aquele sonho dele da existência inteira. Pode passar. Ah, não, desculpa, peraí. Em Lutero, nós vemos o fenômeno repetido. Pode passar, Mar. Essa luta contra a retaguarda, de onde ele pode passar, de onde ele saiu e as conquistas que o esperavam, entre os que sucumbem, convencer da autenticidade. Ele não aceitava os dogmas da igreja, ele não aceitava aquela cobrança de indultos, aquela coisa toda, né? Então, ele diz, em tudo o verdadeiro predecessor do protestantismo, Paulo, tem todos os defeitos de um protestante. Nós estamos vendo aí o Lutero do século XVI cercado, né, por todos os lados, né, por flancos de lutas grandes. Pode ele deixar cair as suas guardas? Lutero sofreu muito. Se vocês leem o livro, vocês vão ver. Pode usar uma linguagem mansa? Deve ser menos arrebatado? Não podia, não tinha condição. Seria aconselhável dominar aquela paixão que o incendiava? Se é exatamente essa paixão, como Paulo, que o impulsiona, que o motiva, que o faz um super-homem no momento exato em que nós, homens comuns, precisamos de um super-homem. Eu acho que no momento atual nós estamos precisando também de um super-homem para alavancar, né, o amor, a justiça e tudo mais. E aí Lutero diz, recebi, olha o que ele fala no fim, o evangelho não dos homens, mas do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo. Teria podido reivindicar e o farei no futuro, o título de servidor de Deus e de evangelista. Se me ofereci ao julgamento e ao entendimento, não foi porque duvidasse, foi por humildade. Olha o que ele diz, para ganhar os outros. Olha a simetria com Paulo. Confira-se com Paulo. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. Está na Epístola aos Gálatas, mesma coisa. Ou esse mesmo texto, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para salvar a todo custo alguns. Em Coríntios 1. Olha a simetria que o Hermínio mostra.
Pode passar. E aí ele fala mais um pouquinho o que foi Paulo. Seria a personalidade de um homem doce, pacato, simples, que passa a vida sem incomodar, rezando pelos cantos, puro como anjo, sem mágoas e sem pecados? Ele até diz que ele luta com os pecados dele, né? Bem, e se é assim, então, na verdade, Paulo não foi santo. Mas se a ação dinâmica de um homem que crê em seu Deus, em seu mestre, em si, revela a santidade, então, sim, ele seria um santo. Altivo, ele é, e áspero também, nas coisas que dizem respeito às suas crenças. Volúvel, o Hermínio diz, não me parece, a não ser que chamemos de volubilidade a lenta e progressiva evolução que se processa no nosso pensamento ao longo da vida. Aí ele fala, reverte ao Paulo sexagenário, que prega nas catacumbas de Roma após 30 anos de apostolado. Não pode ser o mesmo Saulo, que pela primeira vez anunciou aos seus patrícios a vinda do Messias e se modificou muito, na sinagoga de Damasco, lembram? O seu pensamento amadurecera na medição constante das suas longuíssimas caminhadas. Se antes pensou que o Cristo voltaria em todo o seu esplendor, ainda naquele tempo, com o tempo ele compreendeu que a promessa estava de pé, mas o tempo da sua realização era outro. Então, vamos ver, a doutrina da justificação pela fé germinou lentamente no íntimo dele. Esse conceito da universalidade do cristianismo também não foi ideia primeira. Evolução, sim. Volubilidade, não. Nada se coloca acima da fé no Cristo, na vitória final do amor que permeia a doutrina de Jesus. Isso nós vamos encontrar em Lutero. Pode passar. Aí ele coloca mais. Paulo é um homem que se entende com o espírito, que dá passos que curam, que conhece aspectos da vida superior que nem mesmo ele se atreveu a revelar. E aí ele diz, isso é muito, muito, muito bonito, isso. Ainda que falassem a linguagem dos homens e dos anjos, se não tenho amor, sou como o bronze que soa e o sino que retine. Em suma, subsistem a fé, a esperança e o amor. Os três, mas o maior de todos é o amor. Né? Então, Renan, que eu citei a vocês no livro dele, diz, o mundo favorece aos audaciosos, os que se ajudam a si próprios. Paulo, por mais honesto que ele foi obrigado a tomar o título de apóstolo. É forte na ação pelos próprios defeitos dele. É fraco pelas suas qualidades. Em suma, o personagem histórico que mais analogia tem com São Paulo é Lutero. Num e no outro existe a mesma violência da linguagem, que é uma defesa, né? Aquela paixão, a energia, uma nobre independência, ou mesmo aferrar-se frenético a uma fé perfilhada, uma verdade absoluta. Então, ele acrescenta aí, em nota do rodapé, que a obra se parece mais, no fundo, com a Epístola de Paulo, de Captivitate Babilônica, de Lutero. Então, você vê que tem textos do livro de Lutero, que se vocês lerem, vocês vão ver como Lutero foi perseguido, inclusive como ele teve a atuação dos espíritos inferiores, muita, porque ele também tinha a mediunidade e tinha o desequilíbrio, a parte do desequilíbrio energético também. Então, essa epístola é considerada por esse escritor, Russell Norman Chaplin, como a carta magna da fé cristã, ou, como ele chama, a Declaração da Independência Cristã, porque nela o apóstolo registra sua fidelidade. Olha só, fidelidade de Lutero e de Paulo
eram os ensinos originais do mestre. E é muito claro, não aceitando interpolações ou ajustes às tradições judaicas. Isso aí está na Epístola de Paulo, à luz do Espiritismo, do irmão Perry, que foi, não sei se ele ainda é o dirigente da Federação Espírita Brasileira. Pode passar. Agora nós vamos ver alguns lances aí dos amigos. Os amigos. O Paulo tem uma personalidade que fascina aqueles que o cercam. É um líder nato e são muitos os que o seguem sem questionar, sem exigir. Ele mesmo diz: trago no corpo as marcas de Jesus. Isso é os Gálatas. Com efeito, pela lei, matei a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo, estou crucificado e vivo. Mas não eu, senão que é o Cristo que vive em mim. Porque Jesus se comunicava com ele. Ele captava a orientação de Jesus, como ele tinha como guias Abigail oh, meu Deus, e Estevão. Estevão e Abigail eram os guias dele. Quem era o Barnabé? Barnabé, no episódio que o João Marco rompe com Paulo, né? Antes da segunda missão, quem fala isso é Renan, que a amizade entre os dois povos tinha passado por várias crises, né? Mas isso aí foi um golpe muito grande. O que há mais extraordinário nisso é que a amizade deles, Barnabé e Paulo, não se rompeu. Então, tem uma simetria histórica que nós vamos encontrar 15 séculos depois, no mesmo tipo de relacionamento de Lutero com Melanchthon. Ele acha que Melanchthon foi uma encarnação do Barnabé, junto ao Lutero. Pode passar. As características da personalidade dele são as mesmas. Não sei, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se Melanchthon foi Barnabé ou se foi Estevão. Eu não sei, pelo que eu li, eu fiquei em dúvida. O Hermínio diz que foi Barnabé, mas eu não sei se foi Estevão, na época do Lutero, né? O apóstolo Tiago, por exemplo, ele tinha arraigado aquela tendência judaizante dentro do cristianismo. Queria que todos que integrassem o cristianismo passassem por todos aqueles processos ali dentro do judaísmo, né? Então, ele minou um pouco o ânimo de Paulo, né? Tinha uma pequena desavença. Lucas custeou os serviços, com seus serviços, né? Ele custeou as viagens de Paulo, né? Foi ele que sugeriu o nome de cristãos aos trabalhadores primeiros, né? Porque eram chamados de peregrinos, viajantes, caminheiros. O apóstolo Timóteo é aquele que Paulo deixa o seu legado em Éfeso, que ele pede para levar. E aí ele diz para ele: ser forte, meu filho, em virtude da graça que está em Cristo Jesus, o que de mim ouviste. Transmite-o a homens de confiança e idôneos para ensinar a outros. Sofre comigo como bom soldado do Cristo Jesus. O lutador na arena não é coroado sem que tenha lutado legitimamente. Eu sofro e estou algemado como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Foge das paixões da mocidade. Aspira à justiça, à fé, à esperança e ao amor. Vive em paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Tomaste por norma a minha doutrina, o meu modo de vida, o meu ideal, a minha longanimidade, a minha caridade, a minha paciência, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. E que grandes sofrimentos tive de suportar. Todos os que querem levar a vida piedosa no Cristo sofrerão perseguição. E nós sabemos disso, né? Nós, com a pequena mediunidade que temos,
Nós sentimos as várias atuações tentando nos arrastar, né? E aí, vamos lá, mais uma. Ainda diz mais: ficas com o que aprendeste. Conheces as Sagradas Escrituras desde pequeno. Ele conhecia porque ele era neto de Lloyd, né? Delas poderá aurir a sabedoria para te salvar pela fé em Jesus Cristo. Porquanto toda a Escritura, divinamente inspirada, é útil para sempre ensinar, para arguir, para corrigir, para educar na justiça. Destarte chega o homem de Deus à perfeição, habilitado para toda boa obra. Isso ele fala para Timóteo. Pedro, também teve luta com Pedro. Nas lutas pela circuncisão, ele não quis ou não soube ver, como Paulo, a gravidade da situação. Por exemplo, Tiago não aceitava, dizia que tinham que ser circuncisados. Então, ele preferiu evitar os incircuncisos na presença dos emissários de Tiago, que foram visitar a comunidade, que o Renan chama de mensageiros da contramissão. Esses homens eram, vamos dizer, os homens da contra-reforma de Paulo. Então, Lutero também teria esses homens pela frente, milênio e meio depois. E, mais uma vez, acontece essa simetria muito perfeita, né, histórica, que Melanchthon seria acusado de suspensão com relação aos princípios da Igreja Católica, da mesma forma que Barnabé foi acusado de pender para os judaizantes em Antioquia. Barnabé estava quase tendenciando para os judaizantes. Melanchthon também. E aí o Lutero também ficou impactado com a atitude de Melanchthon. Pode passar. E será que todos os personagens da época de Paulo, será que todos eles se repetem na época de Lutero, os mesmos em outros Eu não corpos, em sei, outras eu sei que o situações? Melanchthon tem mais outro aí também que você vai ver no livro. Curioso, né? Vamos adiante. Vamos A lá. Yara está perguntando, por ser o que é até hoje esse imenso amigo que nos ama como somos e faz do seu melhor para que nos melhoremos também. Ela está se referindo a Carruá, que também faz um papel, vamos assim, trazendo a mensagem firme de Jesus num enfoque muito universalista, né? Não sei. Vamos adiante. A predestinação. A predestinação tem sido um dos grandes cavalos de batalha da teologia, que emergiu da interpretação do processo de Paulo, do pensamento de Paulo. São duas ideias básicas. Lutero, pela libertação de opções que se oferecem ao homem. E ele diz, o homem é, ao mesmo tempo, subordinado a um esquema determinista e livre para fazer opções. Na verdade, viver é escolher. E ele não poderia progredir e aprender se não lhe tivesse sido concedida essa liberdade de escolha. Presta atenção nisso, porque tem um fator aí que Lutero não sabia. A sabedoria infinita das leis de Deus revela-se nesse mecanismo simples e maravilhoso ao nos conceder maiores porções de liberdade de escolha e decisão que temos, né? À medida que vamos provando que sabemos usar com equilíbrio e segurança o livre-arbítrio que nos vai sendo concedido. Se a lei é implacável, não nos deixando ir adiante, se não estivermos aprovados, vamos dizer assim, em concomitância com a lei, ela é também tolerante quanto ao tempo de que cada um necessita. E por isso a lei é flexível. A lei é flexível, é tolerante, né? Nós sentimos isso na lei de causa e efeito.
é tolerante, nos dá. Ele não tinha um pequeno elo aí. Que elo seria esse? A reencarnação. Lutero não tinha isso. Vamos mais adiante. Aí, vamos falar sobre o livre-arbítrio e o determinismo. Aí ele coloca: não há, pois, condenação eterna após a morte física, nem salvação gratuita. Aquele negócio, vou sentar no trono de Deus, vou ficar bem light, não tem isso. Vou curtir, não é? Ao cabo de uma existência em que mal é possível estimar com certa propriedade os nossos valores. Nós não conseguimos estimar os nossos valores. Paga umas indulgênciazinhas É aí ruim, hein? e aí Então, consegue o não há trono. como se ver uma predestinação, porque o homem constrói lenta e penosamente o seu destino de paz. Nós construímos o nosso destino. Então, cabe ao homem, entre aspas aqui, essa exclusiva responsabilidade. Nós decidimos se seguimos pelo caminho mais curto do bem, do amor ao semelhante, ou se enveredamos pelos atalhos do mal e do ódio. Então, se o homem estiver certo de que a cada impulso no sentido negativo se cria, olha só, cada impulso no sentido negativo se cria um repuxo positivo, que um dia nós vamos buscar nos atalhos das futuras encarnações. Então, são em número infinito aqueles que enveredam às cegas. Nós vemos isso, pelos caminhos do erro. E cada vez mais mergulham fundo em trevas que os cercam, né? Então, ele diz, um dia, não importa quando, nem quanto tempo se passou, o espírito para e se pergunta: o que eu estou fazendo aqui, nesta loucura, enquanto aqueles a quem amo seguir outro rumo? E parando, ele medita e contempla a extensão aterradora dos seus compromissos. Quanta lágrima nesse momento, isso em plano espiritual. Que terrível solidão, que tremenda aflição ao entrever as dores que o esperam ao longo das trilhas da reconstrução. E assim, como foi livre para prosseguir no erro, parar. Para quê? Ou voltar sobre seus passos. Mas é inelutável, ele vai voltar, mais cedo ou mais tarde. Então, olha só, eu diria que o tempo não importa, a não ser aquilo que lhe prolonga as agonias, porque o homem vai ter que fazer o sentido contrário. Não tem mais, às vezes, sentido ele continuar se aprofundando na escuridão do erro. Então, lá na frente, ao lado da luz, o amor vai chamar essa criatura. Ele pode escolher outro caminho, mas será que ele vai escolher o mesmo caminho novamente? Então, é assim que o exercício inconsiderado do livre-arbítrio leva ao rígido esquema determinismo da reparação. Então, nós traçamos com o nosso livre-arbítrio todas as fatalidades, todos os determinismos, não há como fugir. O homem escolhe as suas algemas que o prendem ao seu passado. Isso é um dispositivo das leis. E a maior das quais, da lei, é a lei do amor. Né? É isso aí. Não tem determinismo. Nós traçamos o determinismo, nós traçamos as fatalidades. Pode passar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aí eu coloquei algumas falas dele. Aos coríntios, deles de beber leite, não alimentos sólidos, pois ainda não podeis suportar, nem ainda suportar. Até ele diz, eu lhes dei leite e não manjar, porque eles não tinham condição ainda de se alimentar. Aos hebreus ele falou sobre esse particular, temos muitas coisas que dizer ainda. São difíceis de explicar, pois os fizestes tardos de entendimento.
Quantas coisas nós não conseguimos ainda captar na mensagem. Quando Carruá ensina, né, que nós não conseguimos entender. Então, pode passar. E aos que ele continua. Pode passar, Mar. Não. É o 100 Não, Marco, é o 120. Ali está. E aos que predestinou, diz Paulo, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também os glorificou. E nós vamos ver o que é isso. Sem dúvida é, pois, Jesus o caminho, a verdade e a vida. E é por ele que chegaremos ao divino estado da pureza espiritual. Esse é o mecanismo da salvação, da justificação e da predestinação. Amigos, nós somos predestinados no sentido de que a força da luz é irresistível sobre nós. É irresistível. O encontro da paz e do equilíbrio entre o conhecimento e a moral, a que os teólogos do passado chamaram de salvação, é inevitável para todos nós, e não importa o tempo que nós vamos chegar para atingir essa meta. Não importa. E é por isso que ele perguntava, seguro do nosso destino, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Se Deus nos justifica, o que é o justifica? O que é a justificação? É a aceitação. A despeito das nossas imperfeições, quem nos condenará? Jesus nos justifica porque ele nos aceita como somos, né? Então, esse é o verdadeiro e profundo sentido da predestinação em Paulo. Pode passar. Então, o Espiritismo, ele não vê em Paulo a ideia da predestinação no sentido que interpreta os teólogos protestantes, porque é uma proposição incompatível com a justiça de Deus. Ele vê uma destinação final para o destino que irresistivelmente caminha para a perfeição. E essa perfeição, ainda que nos espere tão longe no tempo, é, na verdade, uma predestinação. Somos predestinados a chegar a uma iluminação maior. Então, a perplexidade de Melanchthon, que estava junto com Lutero em 1554, ele escrevia a Calvino, dizendo que tudo ocorre por meio da presciência divina e da vontade humana. Olha só, ele não sabia como harmonizar isso. Por quê? Porque faltava a ele um dado decisivo e essencial. Era o quê? O conhecimento da lei reencarnacionista. Então, ele não conseguia fechar isso aí. E o que era que ele falava? Justificação pela fé. Seriam as duas tônicas do pensamento de Paulo. A justificação é o processo segundo o qual o pecador é perdoado e considerado digno do amor e da presença de Deus, da essência divina em nós. Então, é sinônimo do termo mais moderno de salvação, que a igreja é só através de Jesus a salvação. Não é só através da igreja, é só através de seguir o exemplo de Jesus. Então, o justo viverá pela sua fidelidade. O justo que crê viverá, ou ainda aquele que crê viverá. Então, o que Paulo queria enfatizar? A faculdade salvadora da fé. Que a fé e a fidelidade a Deus representam, no fundo, a mesma coisa, em termos práticos. Não se poderia ser fiel a Deus sem ter fé em Jesus. E não se teria fé em Deus se não lhe fôssemos fiéis, se não fôssemos fiéis a essa universalidade, essa energética, e a Jesus, que era um espírito superior, supremo. Então, esse texto, ele quer dizer que a lei divina exige a correção dos atos da iniquidade.
a correção dos atos abomináveis praticados pelos que recusam a verdade em favor dos que estão vivendo na ilusão do pecado. Então, a palavra de Jesus era o brado de alerta, o chamamento que a toda criatura que sonhasse com a sua justificação perante Deus, para lhe conquistar as boas graças e salvar-se. Vejam só, Lutero custou a entender. Então, o que pode passar? O que Paulo quis demonstrar? Que não adiantava a escravidão, as fórmulas e ordenações, inclusive da lei mosaica, porque não ia salvar ninguém. Ele apenas prescrevia o que era certo e o que era errado, o que se devia e o que se não devia fazer. Então, a sua advertência aos cumprimentos hipócritos de preceitos bíblicos é terrível em Romano. Ele também não era fácil. Olha o que ele diz. Mas se tu, que te dizes judeu e descansas na lei, eram os saduceus e os fariseus, que te glorias em Deus, que conheces sua vontade, e discernes o melhor, segundo a lei, e te jactas de ser guia de cegos, luz aos que andam nas trevas, educador de ignorantes, mestre de crianças, porque eles não faziam isso, porque possuis na lei a expressão mesmo da ciência e da verdade, pois tu, que instruís os outros, a ti mesmo não instruís. Pregas, não roubas, e roubas. Proíbes o adultério e adulteras. Aborreces os ídolos e saqueias os templos. Tu que te glorias na lei, transgredindo-as, desonras a lei, a Deus. E a circuncisão também não era garantia alguma de salvação. E eu não sei se ainda eles pregam isso aí, os judeus, né? O povo judeu. Então, é aqui que Paulo escreve que não faz o bem que deseja. Ele faz o mal que ele não deseja. Isso ele faz. É uma palavra de humildade envolta em poesia, segundo Renan. E ele diz mais. Quero saber de vós uma coisa. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé na pregação? Tão insensatos sois que, começando pelo Espírito, terminais agora na carne? Haveis passado em vão por essas experiências? Pois bem, em vão seria aquele que vos outorga, pois o Espírito realiza milagres entre vós. Falo porque observais a lei ou porque tendes fé na pregação. Quer dizer, os fariseus, eles faziam o culto exterior, mas eles não faziam nada disso, eles não instruíam, eles roubavam. E naquele momento que eles iam se banquetear na mesa, comiam e deixavam para os pobres nada, as migalhas. Era assim. E aí ele pergunta, não tens comida em casa? Não era nem por baixo dos panos, né? Era Não. aos olhos de todos, né? Pois Algumas é. coisas devia ser por baixo dos panos, outras não. Com certeza. Pode passar. Agora tem as epístolas, né? Então, um dos traços dessa personalidade de Paulo, a mais forte é a fé. E ele é considerado como o mais importante discípulo de Jesus. E depois de Jesus, é o mais importante no desenvolvimento do cristianismo nascente. Nós não temos dúvida. Se não fosse ele, nós não teríamos essa beleza que temos hoje, né? Então, essa autenticidade... eu quero dizer o seguinte, nessa época do Paulo, 95% da população, 95% era analfabeta. Então, se algo apareceu escrito nos evangelhos, surgiu a partir de 70 depois do Cristo, graças a Paulo, sendo a primeira carta no início dos anos 50. Então, aqui eu coloquei as 13 cartas de Paulo consideradas de autoria do apóstolo, né?
Então, nós vemos que essas 7 primeiras aqui são consideradas dele. Vejam os anos. Tessalonicenses, 51 depois, Gálatas, 53, 54, Coríntios, 54, 55, tudo nessa época. E diz Emmanuel, também nesse livro do Paulo de Tarso, um apóstolo para as nações, como Emmanuel, que as demais cartas têm uma autoria incerta. Essas que estão aqui, Tessalonicenses, Colossenses, Efésios, Timóteo 1, 2 e Tito, que é do início do século II. Né? Então, nós temos isso pelo livro Paulo de Tarso, um apóstolo para as nações, e no livro mesmo de Emmanuel, Paulo Estevão. Alguém quer dizer alguma coisa? Estamos chegando no fim. Mas há uma unanimidade muito grande, pode passar, Marco, nas epístolas, né, de Gálatas, Romano e as 2 de Corinto. E somente bastariam essa para se formar uma ideia do caráter de Paulo, né? São todas genuínas. Bem, no livro Paulo Estevão, Emmanuel coloca e esclarece: as 4 cartas rejeitadas são genuínas, sendo que a segunda, de Timóteo, foi o último documento que ele escreveu lá naquela prisão, que nós mostramos poucas semanas antes de ser decapitado por volume sob as ordens Tigelina, que era o terrível, né, mentor disso. Então, quando ele escreveu, ele estava naquela prisão pela segunda vez, depois de ter sido liberado por Nero. E depois, lembra, Nero liberou ele visitou as Gálias e a Espanha. Depois é que ele foi preso outra vez. A data da morte dele é que não vai, segundo Emmanuel, até o ano de 67. Fica pelo ano de 64, talvez início de 65. E foi nesse segundo período de prisão que Paulo falou pessoalmente com Nero, segundo vimos já em Emmanuel. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estamos chegando aí no fim dessa trajetória. Pode passar. É interessante, Ângela, uma coisa que fica vindo na minha mente aqui é que aquela ilusão de que matando a pessoa, né, você vai matar a ideia. E não O que acontece aconteceu com isso. Jesus, né? Ele foi, vamos eliminar ele na cruz. Daqui a alguns anos surge o Paulo alastrando mais a ideia dele. Aí vamos tirar o Paulo da jogada. Daí a pouco aparece o outro propagando mais ainda. E assim por diante, é o que a gente vê, né? E quantos morreram, né? Quantos, Pois é. né, vêm fazendo isso? E Com como é essa que a ilusão de Terra que vai eliminar a verdade matando o outro, né? como a Terra é tão primária, né, que ainda Isso. precisa disso aí chegar às pessoas. É. Vamos lá. Na Marcas do Cristo, essa figura que emerge daqueles textos é de um homem totalmente entregue a um sonho. Pode ir adiante, Marco. Que o faz vibrar até a última fibra do seu ser, que é dar o recado do cristianismo, como se diria hoje. Ele fala nas cartas aos Coríntios, ele fala, olha que bonito, olha, mais em trabalho, mais em cárceres, muitíssimos mais em açoites, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. 1 dia e 1 noite passei náufrago no mar. Viagens frequentes, perigos em rios, perigos de salteadores, perigo com os de minha raça, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos por ermos, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, trabalho e fadiga, noites sem dormir muitas vezes, fome e sede, muitos dias sem comer, frio e nudez. E à parte outras coisas, minha responsabilidade diária, a preocupação
com todas as igrejas, aquelas comunidades. Quem desfalece sem que desfaleça eu. Quem sofre escândalo sem que eu me abrase, né? Eu já expliquei sobre os 40 açoites, né? Que eles achavam que chegasse a 40, paravam porque era uma forma ruim, que aí ia humilhar demais a pessoa, né? Isso era muito comum na prática judaica. Bem, aí ele diz, sua personalidade é um contraste, nós já vimos isso, né? Entre autoridade e humildade. Ele não cede nas coisas que são do Cristo, mas vai aos extremos da humildade e da renúncia para proclamá-las aos 4 cantos da terra, aos grandes e aos pequenos. Então, ele tem nele, no caráter, humildade e autoridade. São tônicas, né? Mas tem uma grande coisa que sustenta ele, que é a fé. Esse é o homem. E ele traz no corpo e no espírito as marcas do Cristo. É muito, muito forte isso aí. Aí eu coloquei também, chegando mais no finalzinho, sobre o Edito de Milão. Pode passar. Foi somente no ano 313, pelo Edito de Milão, que foi concedida a liberdade religiosa para os cristãos no governo de Constantino. Essa saga aí do martirológio cristão levou Tertuliano a afirmar que o sangue dos cristãos é semente. Agora, olha só, vamos pensar lá em Jerusalém, né? Tem o sangue dos cristãos ali, né? Por que aquilo sempre está em guerra, está em luta constante? Quantos espíritos não estão ali no Muro de Lamentação, em Israel? Quantos, não é? Palavras de Paulo a João, quando este insistia para que ele ficasse em Éfeso e não seguisse adiante, porque João estava temendo pela vida de Paulo. Aí Paulo diz para João, talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem pregos, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Ele tinha essa consciência. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo, na esperança de um lar. Tornei-me odiado por todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre a minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos de infância. Tive que procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei, que onde ele nasceu, o abandono dos parentes mais caros, do seu pai, inclusive. E, em seguida, recomecei em Antioquia, me conduziu ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo de uma encarnação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão do seu amor. Que coisa bonita, hein? Pois é, amigos, é isso aí. Tem que trazer isso a vocês, tá? É complicado. A Cristiana está perguntando como era, nessa época, a visão dos povos sobre Deus. É uma visão totalmente, vamos dizer assim, ampla, mas eu acho que materialista, né?
Eles achavam que o Deus ele ficava nas imagens de Júpiter, daquelas imagens daqueles deuses caseiros, ficavam de todas aquelas imagens que cultivavam dentro dos lares. Era isso. E que Deus faziam promessas, davam oferendas para aquelas imagens, né? Agora, Marcos, sobre o enfoque da mediunidade. E isso aí foi feito, mostrar que a eclosão mediúnica, nós estamos fazendo um apanhado de tudo que nós falamos, né? Essa eclosão mediúnica dele foi dramática, né? Foi aquela da estrada de Damasco, que mudou o rumo dos passos dele. Então, dessa notável mediunidade, não é ali que se implanta a mediunidade de Paulo, é ali que ela eclode, com toda a sua pujança numa estrutura espiritual que já existia, porque ele tinha aqueles apagões dele, né? Ele era epilético, então já mostrava ali a desordenação das suas energias do campo do seu cérebro. E ele se confessa, amigos, entre aspas aqui, separado antes de nascer. Ele diz que a tarefa dele já tinha havido definida, né? Ele já dizia isso, que toda a sua vida foi orientada pelo mundo espiritual. E cada vez mais ele se ajustava e se afinizava com os companheiros desencarnados, principalmente depois que Jesus designa para ele Estevão como seu guia espiritual, né? Também Abigail. Então, isso nem tudo foi possível registrar nos Atos dos Apóstolos. Mas o que ficou registrado na vida terrena de Paulo, né? O apoio e a orientação que ele tinha do mundo espiritual sobre ele. Então, olha só, sem a mediunidade, o cristianismo não seria o que foi. Porque Paulo foi um médium. Jesus falava com ele. Então, olha só, no princípio, aqui, entre aspas aí, no princípio do século IV, começaram a extinguir-se, por ordem dos novos donos, os focos luminosos, onde a mediunidade se exercia nas igrejas cristãs. Aí que começou a decadência, não da ideia, mas da doutrina, do movimento cristão em termos espirituais. Daí em diante, pontifica o personalismo, a sede de poder do século IV, o exercício da autoridade da igreja, a acumulação das riquezas, o domínio das almas, não a compreensão através do amor. E aí veio aquela noite medieval do obscurantismo. Foi a partir do século IV. Mas sabemos que muitas foram as contribuições mediúnicas de Paulo às comunidades e às pessoas. Ele curava, né? Ele tinha visões, tinha pré-cognições, clarividências, profecias, xenoglossia, etc. Ele aqui diz que até mesmo as peças do vestuário de Paulo, os objetos que ele usava, causavam curas em doentes. Então, a pureza da vibração dele, né? Então, há uma diversidade de carismas nele, mas o espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de operações, mas é o mesmo que Deus opera em todos nós. Em alguns manifesta-se a palavra da sabedoria, isso é, prestam-se melhor as comunicações de elevado amor. Em outros, se manifestam as palavras da ciência, ou seja, do conhecimento. Em outros, se manifestam as palavras de fé, né? Então, é bom lembrar que nesse tripé se montou a doutrina espírita: filosofia, ciência e religião. Cada médium se faz, vamos dizer, prestador de serviço a um campo da mensagem de Jesus. Jesus foi um grande filósofo, um grande médico, né? Bem,
Aí, antes de eu vou ler para vocês, porque nós não fechamos aí a morte de Paulo, né? Então, eu vou ler para vocês o finalzinho, até está no livro do Paulo Estevão, que depois tem uma citação aqui de Emmanuel. Mas esse final é triste, né? Numa daquelas manhãs, passa pela porta trigemina, rumo à hóstia tiberina, que é na foz do rio Tibre, um grupo de lictores imperiais escoltando um ancião de corpo quebrado, cabelo cor de neve, olhar espiritualizado, vestes em andrajos. Passam silenciosos ao pé da pirâmide de Céstios, dobram para a esquerda e entram na via ardeantina. Para a direita se espraia o Vale do Tibre. Para o outro lado, a Via Ápia, por onde, 6 anos antes, chegara Paulo a Roma pela primeira vez. Seguindo daí a Via Laurentina, descem, meia hora depois, a uma baixada pantanosa chamada Aquae Salviae. Fazem alto no terceiro marco miliário, lá onde branqueia atualmente, por entre eucaliptos, o convento de Trefontaine. Foi aqui, nesta imensa solicitude, aberta para a vastidão do mar. Foi aqui, sem a presença de um amigo, que caiu a cabeça de Paulo de Tarso. Difícil. Sobre o golpe do Gládio Romano. Foi aqui que o indômito bandeirante do Evangelho plantou no Acrobrocite a última bandeira do seu Senhor e Mestre, bandeira ruborizada com o sangue do seu coração. Nenhuma outra espécie de morte teria sido tão digna de Paulo como esta, sozinho, sem uma lágrima de amigo, sem um gemido de mulher ou filho, sem o carinho de mãe ou irmã, sem uma alma que lhe recebesse o último olhar, sem um coração que acompanhasse as derradeiras pulsações do seu coração. Gente, isso é muito duro, é muito difícil. Até ler para vocês isso é muito difícil para mim, que vim acompanhando. Ele só com Deus. Assim morrem os heróis. Cidadão romano, só lhe convinha morrer a fio de espada. Apóstolo do Cristo, só lhe convinha morrer mártir. Diz a tradição que Paulo, ao receber o golpe fatal, tinha o rosto voltado para o Oriente e recitava em língua hebraica a última oração da sua vida, confundindo-se assim a prece vespertina de sua velhice com a prece matutina de sua juventude. Entre essas duas orações, a de Tarso e a de Roma, só existe uma saudade imensa que se chama Cristo. De Tarso até Damasco, a saudade do Deus desconhecido. De Damasco até Roma, a saudade do Cristo, o crucificado e ressuscitado. Mãos caridosas retiraram o corpo e levaram-no, a distância de 2 milhas, para o prédio de Lucina, distinta matrona e discípula do Cristo. Sepultaram o corpo do apóstolo no ponto em que se eleva hoje a grandiosa Basílica de São Paulo, fora dos muros. Aí repousam os restos mortais do grande evangelizador até o 3º século, quando, sob o reinado de Valeriano, procurava o paganismo destruir e saquear todos os santuários e cemitérios cristãos. Os fiéis de Roma previram o sacrilégio intento e ocultavam, no fundo das catacumbas de São Sebastião, na Via Ápia, os corpos dos seus grandes mestres espirituais, Pedro e Paulo. É o que diz uma tradição mais ou menos vaga e incerta. Mais tarde,
Quando despontou para o cristianismo o Dia da Paz, foram as venerandas relíquias restituídas aos seus jazidos primitivos. Deu-se esta transladação no dia 29 de junho, razão por que o cristianismo celebra nesta data a solenidade coletiva de São Pedro e São Paulo. Em 1833, foi a antiga Basílica de São Paulo destruída por um incêndio que respeitou apenas o arco em mosaico de Gala Placídia. Reedificou-se a Basílica, que é uma das mais belas do mundo. A sombra desse majestoso santuário, que tem algo do espírito do grande apóstolo, repousa até o presente dia o invólucro daquela grande alma. E só então chegará o mundo a conhecer cabalmente a vida heróica de Paulo de Tarso, o maior discípulo do Cristo, o mais intrépido bandeirante do Evangelho. É muito forte isso. E a gente encerra com a citação de Emmanuel, que Roden também põe no seu livro. O cristianismo sem o profecismo, isto é, sem a mediunidade, seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta da comunicação com a esfera do Mestre, como receber os seus ensinos? Sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Aspirai aos carismas superiores. Vou ainda mostrar-vos um caminho mais excelente. O caminho mais excelente é o exercício limitado do amor. Em suma, subsistem a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior de todos é um amor. Isso é Paulo que diz. E este grande apóstolo vive hoje no seio dos grupos de fé, daqueles que professam a verdadeira fé, simples e humilde, onde o amor constrói e a verdade sedimenta. Agradeçamos a esse Espírito Divino a proposta que abraçou em nome de Jesus e que, através de suas inúmeras existências, continua alicerçando as mensagens do Evangelho cristão, ajudando principalmente a clarear os caminhos de todos nós e, principalmente, daqueles que vieram com as possibilidades mediúnicas a lhes favorecer o crescimento espiritual. Na sucessão dos séculos, mesmo diante das eminentes dificuldades que surgiram no caminho, à medida que seus seguidores foram conhecendo e contemplando a extensão da obra do apóstolo, aprenderam a admirá-lo. Sua obra reflete uma maravilhosa inteligência, uma personalidade marcante e um exuberante potencial de espiritualidade. Tornou-se um incansável batalhador, empenhando-se numa luta sem tréguas para difundir uma nova filosofia que iluminou os cristãos de sua época e de todos os tempos. Obrigado, Paulo, por tamanha generosidade e exemplificação. Não há como não sentir, gente. Eu vim fazendo isso tudo, não só com tudo isso que eu coloquei para vocês, mas com muito mais. Trazendo o conhecimento de todos, muitas coisas, naturalmente, vocês vão achar em todos esses livros, e muitas coisas, outras vivências dele, outras colocações dele. Mas eu acho que isso aí é para que nós tiremos o chapéu para ele, né? E para todos aqueles, como o Henrique Carroat, que, no ideal universalista, também prossegue nesse caminho. A Yara coloca aqui. Paulo nos faz perceber que se espera o perdão de Deus. E ele, Paulo, percebeu que não é de perdão que se evolui, mas da maravilhosa oportunidade de nos retificarmos no bem por nossas escolhas.
fez esse redimensionamento numa mesma encarnação, tendo fé em Jesus e em sua fiel missão de propagar o cristianismo. Fé é confiança. Yara, terminou muito bem. Obrigada a você, obrigada. E aí? Alguém quer dizer alguma coisa? São vidas de sacrifício, não é? E eu só digo a vocês o seguinte, nós que temos uma mediunidade mais ostensiva, nós viemos também passando por dificuldades, né? Mas, mediante o que ele passou, não sentimos nada. Então, Chico Xavier esclarece sobre a fundação da cidade de São Paulo, em 29 de agosto de 1553. O eminente padre Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, padre Manuel da Nóbrega foi Emmanuel, considerado presentemente a cidade mais importante do hemisfério sul, foi visitada pelo apóstolo Paulo, que lhe apareceu nimbado de luz. Redivivo, o amigo da gentilidade, apontou-lhe as campinas circunjacentes e lhe pediu fundasse no Planalto Piratiningano uma cidade em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se estabelecesse sobre as 4 colunas básicas do cristianismo: amor e fé, trabalho e instrução. Isso está no Anuário Espírita, de 1974, edição Ide, Araras, São Paulo, página 19. Então, no dia 28 de junho de 2007, o Papa Bento XVI convocou um ano jubilar dedicado ao apóstolo Paulo, um ano paulino. Aí, amigos, a vida desse apóstolo é emocionante, eu acho que para todos nós, não só para mim. A Daniela quer falar alguma coisa, Rafael? Posso falar? Me Pode. ouvem? Eu quero, Ângela, de todo o meu coração te agradecer pela sua dedicação, te agradecer por nos trazer esse precioso ensinamento que nos eleva tanto. Que Eu não fiz nada, Daniela, e a mas espiritualidade te retribua. A vida dele é que tem que ser vista, né? Sim, mas você se distendeu, se dispôs com tanto carinho, com tanto amor a isso ele merece, tudo. né? Ele merece. Sabe? Tantas pessoas passam pela vida da gente não tão preocupadas a tudo isso que você se dispôs a nós. De todo o meu coração, eu quero te agradecer por você ter essa sensibilidade de trazer a nós, além de tudo que o Carroá nos traz, mais esse ensinamento. Tem que Jesus agradecer, Dani. Te retribua sempre, sempre, sempre. Eu acho, Dani, que cada um de nós que penetra nessa vida do Paulo, né? Nós é que temos que ver o que nós fazemos é tão pouco, tão pouco. É verdade. Ele fez tanto numa época rude, uma época terrível, terrível. Nós temos tudo, nós temos conforto, nós não passamos fome, nós não passamos sede. Verdade. Gente, ele passou por tudo aquilo. Não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha nada, era a pé. Então, eu acho que é um aprendizado para todos nós, não é? Forte aprendizado, né, Ângela? Muito. Forte. Eu não aguentei. Eu falei a vocês que eu não ia aguentar. Não, mas isso é normal, porque você se dedicou muito a tudo isso. E é natural a sua emoção. Obrigada a vocês, desculpa, é muita coisa. Eu sei que foi longo, mas eu tinha que colocar isso tudo aí para vocês. Num estudo não só meu, num estudo desses homens todos que também fizeram esse estudo sobre o Paulo, né? Então, tudo alicerçado no estudo de outras tantas pessoas, né? Obrigada a vocês. Marco. Daqui a 15 dias. Eu quero no dia 27, deixar você falar. No dia 27 agora de outubro, nós vamos ter uma live assim
um pouco diferente. A Érica vai trazer um ensinamento muito grande, muito importante. O título é Espírito e Matéria, com fortalecimento financeiro e saúde. Comportamento. Comportamento, desculpe, porque o comportamento nosso financeiro está ligado àquilo que somos em espírito, não é? Muitas vezes sofremos porque não temos o equilíbrio espiritual para trazer a parte material. Então, não percam, dia 27, 26, daqui a 15 dias. Hoje é dia 12, dia 27. Daqui a 15 dias, dia 27. 12 com 15, 27. Tá bom? Quero agradecer a vocês, pedir desculpa aí pelas minhas emoções. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Vou contar que no início, quando eu vi aquela colocação do Paulo ali, o apedrejamento do Estevão, eu fiquei indignada. Me revoltei, briguei com o Carruá, sabe? E depois eu entendi. Ele estava defendendo alguma coisa muito forte e que aquilo causou nele um trauma muito grande, muito grande. Mas eu passei por essas emoções durante todo esse tempo aí, desse estudo. E eu só tenho a agradecer a ele a lição que ele traz para todos nós, né? Onde ele estiver. Pessoal, realmente é emocionante aqui. A gente vai ficando sem palavras, né? Porque vai passando um retorno desde a primeira aula na cabeça da gente, né? Quando você começou a contar toda a história lá desde o início. Quem já leu Paulo Estevão, a obra também do Perry, né? O Perry só faz citação de epístola. Do Emmanuel. O Emmanuel o faz Perry, comentários. ele faz atual, o livro dele é atual, faz só as citações das epístolas. Isso. Mas os outros, esses todos que eu dei os nomes aí, eles são estudiosos profundos. Vocês devem procurar ler. Então, a gente vê que toda essa vontade, né, como diz o Leon Denis, né, que a força da vontade que brota nele, né, é uma coisa imensa. É impressionante como é que realmente a vontade é importantíssima, né? E é uma grande lição aí para todos nós. Eu gostaria que alguém fizesse a prece final aí, né? A mim? Se você puder fazer, vai ser uma maravilha. Eu só quero agradecer a oportunidade que surgiu para eu poder trazer esse grande ícone do cristianismo, a exemplificação dos seus atos, da sua postura, do seu caráter, nessa grande luta que ele teve para exteriorizar a mensagem de Jesus. Agradecer por ter penetrado no âmago desse estudo, e isso veio como um grande ensinamento para mim, diante da minha mediunidade, das várias dificuldades em que eu vim passando nesses 30 e poucos anos de envolvimento mediúnico. Muitas dificuldades, muitas lutas, como ainda estamos lutando para vencer algumas etapas. Isso me trouxe mais força, mais garra, mais união com Jesus. Cada vez mais eu me uno com ele. Agradecer a esse grande apóstolo. Que os nossos corações estejam ligados a ele e que possamos fazer valer esse grande esforço que ele teve para levar adiante a mensagem de Jesus, não só dentro de nós, aprofundando-nos nelas, mas externando-as a todos que à nossa volta estão,
para que a Terra possa sair desse estágio morno, sombrio em que se encontra. Sabemos que Jesus e os espíritos iluminados estão nos envolvendo. Então, vamos nos unir a eles a cada minuto da nossa vida e buscar esses ensinamentos a reforçar o nome de cristãos em que nos designamos. Obrigada, Paulo. Obrigada, Jesus. Assim seja. Obrigada, amigos, por tudo. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Uma noite abençoada para todos. E daqui a 15 dias nós voltamos com a Érica Coutinho, aí com a palestra dela sobre espírito e matéria, comportamento financeiro e saúde. Vamos ver o que ela vai aprontar aí, né, para gente. Vai ser muito bom. Nessa trama. Vai ser Não muito percam. bom. Obrigado, Ângela. Nada. Fica com Deus, tá? Fiquem em paz. Te ama.